Vamos dar início à aula de número 5, ainda sobre o assunto de momento linear. O conteúdo da aula de hoje é o seguinte: nós vamos tratar de sistemas com massa variável, depois vamos fazer uma aplicação ao movimento de um foguete, e no final vamos resolver um exercíciozinho, tá? Tipicamente eu não passo esse exercício, eu não dou essa parte da matéria, porque é uma parte um pouco, digamos assim, especial, e eu gostaria de ressaltar aqui que essa parte não será cobrada na prova, tá? Mas nesse formato online sobra um pouco mais de tempo para a matéria em si, e eu gostaria de fazer, porque essa é uma parte interessante que ajuda a ilustrar um pouco do princípio da conservação do momento linear e suas demais aplicações, ajuda a entender um pouco mais, tá? Então vamos tomar um sistema de massa variável, tá? Desenhei aqui um sistema de referência S com seus eixos x, y, z, e vamos supor que a gente tem um sistema de massa variável que emite massa a uma taxa constante dm/dt por um mecanismo qualquer, tá? Isso poderia, por exemplo, no livro do professor Moisés Zweig, ele usou o exemplo de um astronauta que está no espaço e ele possui uma pistola, e essa pistola ela dispara um projétil que sai com uma velocidade, que ele é ejetado com uma certa velocidade, e ele considera esse caso. Poderia ser também um jato d'água, né? Você poderia ter uma mangueira aqui. Bom, a mangueira não pode estar vindo de longe, né? Vamos supor que a pessoa estivesse aqui nas costas de um reservatório e ela tivesse um jato de água que também sai na mesma velocidade. Bom, não interessa muito qual é o sistema, mas basicamente isso se aplica quando você tem um mecanismo que ajuda a emitir massa com a velocidade constante, certo? E essa velocidade ela é medida em relação ao objeto, no caso do homem com a pistola em relação à pistola, no caso de um jato d'água em relação ao canhão de água, e por aí vai, tá? Só para você ter noção de que é a velocidade relativa ao objeto que emitiu aquela massa. Certo? Então vamos considerar que no instante de tempo t, a massa do corpo seja m mais ΔM. Quer dizer, no início do sistema a gente tem um corpo de massa m mais ΔM e que ele tem a velocidade v em relação ao sistema inercial S. Né? Por exemplo, aqui eu desenhei uma espécie de um balão, né? E esse balão está aqui cuspindo pequenas porções de matéria, e cada porção tem massa ΔM. Essa velocidade com que a massa sai do balão aqui eu chamei de menos VE, tá? Então essa velocidade nessa direção aqui, nessa direção é menos VE, ou seja, VE seria na direção oposta, mas eu estou escolhendo desse jeito, as convenções desse jeito, para os sinais ficarem mais convenientes mais à frente, certo? Dentro de um intervalo de tempo ΔT, então o sistema emite uma massa ΔM com velocidade menos VE, tá? Onde esse delta, note que é o delta grego minúsculo, tá? É o mesmo que esse delta aqui, vou até trocar de cor. Mas é o delta grego, a letra grega minúscula, o delta minúsculo, certo? Com velocidade menos VE em relação a si mesmo, ao sistema, certo? Logo, a porção de massa ejetada, ela tem uma velocidade v menos ve em relação ao sistema S, certo? Não ficou claro aqui, mas esse aqui é o sistema que eu desenhei lá em cima, é o sistema de referência S. Em relação a esse sistema, a velocidade da massa ejetada é v menos ve, tá? Bom, pela conservação do momento linear, nós temos o seguinte: o momento linear antes da emissão é igual ao momento linear depois. Tá? Quem é o momento linear antes? A massa total antes vezes a velocidade antes. Ou seja, m mais ΔM vezes v. E quem é o momento linear depois? Bom, como a massa que foi
emitida, ela vai ter a velocidade, a massa ΔM vai ter a velocidade relativa V menos VE. Já o sistema que emitiu aquela massa ΔM, a massa dele diminui, passa a ser apenas m minúsculo. Né? Então vai ficar m, só que ele sofre um acréscimo na sua velocidade, um acréscimo ΔV, de forma que a velocidade total é V mais ΔV. Tá? Então nós temos m mais ΔM vezes V é igual a m vezes V mais ΔV, mais ΔM vezes V menos VE. Tá? Onde esse ΔV representa a variação da velocidade do corpo após a emissão, né, daquela porção de massa. Se a gente então desenvolver essa equação 8,49, nós vamos ter que né, os dois termos do lado esquerdo vão se cancelar, m vezes v cancela com m vezes v, ΔM vezes v vai ser cancelado com ΔM vezes V, ou seja, vai embora esse termo aqui. E vão sobrar, do lado esquerdo não sobra nada, por isso esse zero. Do lado direito vai sobrar M ΔV, que é esse primeiro termo, mais ΔM vezes menos VE. Né? Ou seja, no final nós vamos ter que ΔV é igual a ΔM sobre M vezes a velocidade de ejeção, esse VE. Tá? Agora, esse ΔM foi a massa emitida, tá? Ele não corresponde, por exemplo, à variação de massa do sistema, porque a variação de massa do sistema é a massa depois menos a massa antes, né? Então, vamos relacionar a nossa variação de velocidade, ΔV, com a variação ΔM da massa do sistema no intervalo ΔT. Quem que é ΔM? É M de T mais ΔT menos M de T, onde esse delta agora é o delta maiúsculo, que corresponde à variação do tempo e da função conforme a gente costuma utilizar em cálculo, certo? Então vai ficar m de t mais ΔT menos m de t. Em t mais ΔT, quanto que é a massa do sistema? É m minúsculo. Já em t, a massa do sistema era m mais ΔM, onde esse delta aqui, volto a ressaltar, é o delta minúsculo, tá? Que é a porção de massa ejetada. Ora, então a gente vê que delta menos ΔM é precisamente a variação de massa que o sistema ocorreu. Então, dessa forma, a gente chega na seguinte equação. ΔV é menos ΔM sobre M vezes a velocidade E, que é a velocidade com que as partículas são ejetadas em relação ao próprio sistema, tá? Bom, agora para a gente encontrar a equação de movimento, né? O que a gente faz? A gente divide por ΔT e toma um limite em que ΔT tende a zero. Dessa forma, a gente obtém m dv dt. Bom, quem é dv dt? É a aceleração. Então, m dv dt é m vezes a, tá? Isso é o nosso lado esquerdo. Quem que é o nosso lado direito? Né? É menos dm dt vezes ve, tá? E a gente pode também escrever como sendo dm dt vezes a velocidade relativa, tá? Porque a velocidade relativa da massa emitida em relação ao corpo que a emitiu é menos VE, conforme a gente explicitou aqui em cima no nosso desenho, tá? Esse menos VE aqui, que está escrito bem aqui, que dá a nossa velocidade relativa, tá? Mas só explicitei aqui embaixo, né, onde usamos o fato de velocidade da parte ejetada em relação ao corpo ser velocidade relativa igual a menos VE. Tá? Essa grandeza dm dt vezes a velocidade relativa se chama empuxo. Ela é uma força e ela é uma força que se deve ao fato de uma parte da massa ter sido ejetada. Né? Então a variação de massa leva a ejeção de massa, né? Essa variação de massa leva a você ter uma espécie de força que é chamada de empuxo, e ela pode ser entendida como uma força do mesmo jeito que na segunda lei de Newton você tem F igual a ma, né? Nosso lado esquerdo aqui é ma, e dm dt vezes a velocidade relativa pode ser interpretado como uma força, tá? Mas se você notar, nós temos massa vezes aceleração, e massa vezes aceleração, nesse caso, em que a massa é variável, não corresponde à taxa de variação do momento linear.
Por quê? Porque massa vezes aceleração só é a taxa de momento linear por causa da massa ser constante, né? Como a gente vai ver agora. Então, para a gente obter a taxa de variação do momento linear, e o momento linear é P igual a mv, basta usar a regra da cadeia e a equação 8.53. Quer dizer, eu vou derivar dp dt mais pm vezes v. Então, vai ser dm dt vezes v mais m dv dt. Tá? Então, esse termo aqui eu simplesmente repito. Vai ficar dm dt vezes v mais m dv dt, eu sei quem é. M dv dt pela 8.53 é menos dm dt vezes a velocidade E, a velocidade de ejeção. Então, isso vai dar dm dt v menos ve, ou dm dt v mais velocidade relativa, né? Como a gente já explicou anteriormente. Tá? Então, aqui também você vê que o lado direito ele tem ele funciona como sendo como se a gente estivesse imaginando a segunda lei de Newton. O lado direito pode ser interpretado como uma força, né? Como algo que muda, corresponde à taxa de variação da velocidade do momento linear com relação ao tempo. Tá? Bom, e nós estudamos esses casos aqui no caso de não haver forças externas. Mas e se houver forças externas atuando no sistema? Bom, nesse caso, basta acrescentar as forças ao lado direito nas equações 853 e 854. Né? Porque m dv dt vai dar então dm dt vezes a velocidade relativa. Desculpa. M dv dt é igual a dm dt vezes a velocidade relativa mais a força externa. E também na 854 você tem que dp dt é dm dt vezes v mais a velocidade relativa mais a força externa. Então basta acrescentar ao lado direito, tá bom? E com isso nós terminamos, né, explicitamos a teoria da taxa de aplicação dos princípios da conservação do momento linear a um sistema com massa variável, né? Então, quer dizer, nesse caso específico, o sistema que emite uma parte da massa, esse sistema tem seu momento linear alterado. Agora, se eu considerar o todo, por exemplo, nesse caso, no meu exemplo aqui, se eu considerasse o todo, ou seja, se eu considerasse o balão mais as massas que ele emite, o momento linear total se conserva. E o centro de massa permanece na mesma posição, tá? Então, isso continua sendo verdade. Mas como no nosso caso só nos interessa estudar essa parte do sistema, tá? Então a gente pode aplicar a conservação do momento linear para o total e obter qual é a taxa de variação do momento linear dessa parte aqui que a gente está considerando, certo?